Pessoal, então nós temos que a indutância, ela é a relação entre o fluxo concatenado e a corrente num determinado dispositivo, né, num indutor, que é o dispositivo que armazena energia no campo magnético. Então, uma expressão para o cálculo da indutância, que é muito útil para nós, ela vem da teoria de circuitos e da teoria dos campos. Então, dessas duas expressões de cálculo da energia armazenada no campo magnético, nós temos uma expressão que nos permite o cálculo da indutância num determinado condutor. Então, da teoria de circuitos, nós temos que a energia armazenada no campo magnético vai ser meio da indutância L vezes a corrente ao quadrado. Da teoria dos campos, nós temos que a energia armazenada no campo magnético vai ser meio da integral ao longo do volume do produto escalar de B por H ao longo do volume V. Então, igualando essas duas expressões, nós obtemos então uma expressão que nos permite calcular a indutância de um indutor. Vamos calcular a indutância para um cabo coaxial. Um cabo coaxial que tem um condutor interno de raio A, um condutor externo de raio B. Nós temos aqui que a corrente flui nesse sentido no condutor interno e nesse sentido aqui no condutor externo. Então, olhando esse condutor de frente, nós vamos ver isso aqui. São dois condutores concêntricos, tá? E vamos calcular a indutância devido a essa estrutura aí. Então, pessoal, vamos calcular a indutância num cabo coaxial. Vamos supor que entre o condutor interno e o condutor externo nós tenhamos ausência de matéria, seja ar ou vácuo, né? Então, vamos calcular o campo entre os dois condutores. O campo magnético entre os dois condutores pode ser obtido através da lei de Ampère, né, que diz o seguinte, né, a circuitação do vetor do produto escalar de H por dl ao longo de um comprimento fechado L vai ser igual à corrente envolvida pelo percurso. Então, o campo H, vamos supor que ele tem as componentes em coordenadas cilíndricas, as componentes HR, Hφ, Hz. E o comprimento em coordenadas, comprimento elementar em coordenadas cilíndricas, vai ser dado por dr na direção AR, r dφ na direção Aφ, dz na direção AZ. Então, esse caminho aqui, né, é um caminho que tem só, o dl aqui tem só a componente na direção Aφ, né? Então, essas componentes aqui são nulas. A hora que eu faço o produto escalar do vetor H pelo vetor dl, que é o r dφ na direção Aφ, eu vou obter como resultado H na direção φ, a componente de H na direção φ, né, Hφ, r dφ. Então, colocando esse resultado aqui na nossa integral e integrando ao longo do comprimento fechado, que vai de 0 até 2π, uma volta completa, nós temos que a componente Hφ e R são constantes. Então eu posso tirar para fora da integral. E faço a integral de dφ de 0 a 2π. Né? A integral de dφ é φ. Substituindo os extremos, né, de 0 a 2π, nós vamos obter como resultado 2πr vezes Hφ. Isso é igual à corrente envolvida pelo percurso, que é o I. Então, isolando o Hφ, nós temos que a componente Hφ do campo vai ser I sobre 2πr. Portanto, o campo H, ele só tem essa componente, Hφ, e ela vale I sobre 2πr na direção Aφ. Esse é o campo
na região interna do nosso cabo coaxial. Então, a expressão que nos permite calcular a indutância do cabo coaxial é essa expressão aqui. Como nós temos já o valor de H, então nós vimos que, pela lei de Ampère, né, o H vale, então, 1 sobre 2πr na direção afim. 1 sobre 2πr na direção afim. Esse aqui é o campo H, né, em ampere por metro. Nós precisamos do campo B. O campo B ele está relacionado com o campo H através de uma constante que é a permeabilidade, né, permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do vácuo vezes H. Como no caso aqui, entre os condutores, nós não temos nenhum tipo de material, então a permeabilidade relativa é 1. E nós temos que a relação entre B e H vai ser a permeabilidade do vácuo vezes H. A permeabilidade do vácuo, ela vale 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Então, o campo B, ele vale, vamos deixar indicado aqui, permeabilidade do vácuo, μ0, vezes o H. O H vale 1, aqui é a corrente I, né? I sobre 2πr na direção afim. Certo? Então, temos aqui o campo B e o campo H. A unidade aqui é Weber por metro quadrado. Então, a hora que a gente faz o produto escalar de H por B, eu tenho o campo H, I sobre 2πr, na direção afim, produto escalar com B, μ0 vezes I sobre 2πr na direção afim. Então, o produto escalar entre dois vetores vai ser o produto do módulo do primeiro vetor, que é isso aqui, né, o módulo de H, I sobre 2πr, vezes o módulo de B, que é μ0 vezes I sobre 2πr, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Como os dois vetores são paralelos, o ângulo entre eles é 0. O cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar só o produto dos dois módulos, que vai ser I ao quadrado sobre 2πr ao quadrado, vezes, tudo isso vezes μ0. Então, esse aqui é o produto escalar entre os dois vetores. Bom, pessoal, então, calculado o produto escalar entre os campos H e B, nós temos que a indutância vai ser a integral ao longo do volume V. Esse produto escalar, nós vimos então que deu μ0 I ao quadrado sobre 2πr ao quadrado, tudo isso sobre I ao quadrado. Então, esse I ao quadrado eu posso cortar com isso aqui, né? Tudo isso integrado em relação ao volume dV. dV em coordenadas cilíndricas, o elemento de volume vale R, dr, dφ, dz. Em coordenadas cilíndricas. Então, a indutância vai ser a integral ao longo do volume, que é uma integral tripla, de μ0 sobre 2πr ao quadrado,
que multiplica o elemento de volume, que é o dr, r, dr, dφ, dz. Né? Aqui é o r. Então, os extremos da integral. O raio do condutor varia de A até B. Né? O raio da região aqui onde nós estamos calculando a indutância. Vai de A até B. Né? A região entre os condutores. O ângulo. Para fazer essa região toda, eu tenho que variar o ângulo de 0 a 2π. Dar uma volta completa. E o dz seria o comprimento do cabo. Como eu não sei o comprimento do cabo, eu vou indicar então que ele vai de 0 até um comprimento L. Vou chamar de L. Então, a indutância vai ser esse μ0, esse 2π aqui ao quadrado são constantes. Então eu posso tirar para fora das integrais. 2π ao quadrado. Integral de 0 a L de dz. Integral de 0 a 2π de dφ. Integral de A até B de 1 sobre R ao quadrado R dr. Esse R eu posso cortar com esse quadrado aqui. Então, μ0 sobre 2π ao quadrado integral de 0 a L de dz, integral de 0 a 2π dφ, integral de 1 sobre R dr de A até B. Então, pessoal, essa indutância vai ser, então, μ0 sobre 2π ao quadrado, que multiplica a integral de dz de 0 a L, integral de dφ de 0 a 2π, integral de 1 sobre R dr de A até B. Vamos escrever isso de uma forma mais prática para a gente fazer essas integrações. Vamos colocar assim, integral de 0 a L, integral de 0 a 2π, integral de 1 sobre R dr dφ dz. Então vamos resolver a integral interna. A integral interna, 1 sobre R dr é ln do módulo de R, de A até B. Depois eu vou integrar em relação ao resultado em relação a φ e depois em relação a z. Vamos substituir os extremos. ln de B menos ln de A.
indutância vai ser ln de B menos ln de A, eu posso escrever como sendo ln de B sobre A. dφ dz. Em relação a φ, isso aqui é uma constante. Em relação a z também. Então, eu posso tirar isso aí para fora. Fica μ0, 2π ao quadrado, que multiplica o ln de B sobre A, que multiplica a integral de 0 a L da integral de 0 a 2π dφ dz. A integral de dφ é φ. A integral de dφ é φ, substituindo os extremos, né, que é de 0 a 2π, vai dar 2π menos 0, que vai dar 2π. 2π é constante, eu posso tirar para fora da integral também. Vai ficar aqui na frente 2π vezes μ0 vezes o ln de B sobre A sobre 2π ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a L de dz. Integral de dz é z de 0 a L, né? O extremo superior menos o extremo inferior, L menos 0. Então, isso aí vai resultar 2π μ0 ln de B sobre A sobre 2π ao quadrado, tudo isso vezes L. Então, agora eu posso cortar esse 2π com esse quadrado aqui. Então, a indutância do cabo coaxial, ela vale μ0 sobre 2π, μ0 sobre 2π, que multiplica o ln de B sobre A, vezes o comprimento do condutor L. Isso aqui, Henry, é a unidade da indutância. Se eu quiser saber a indutância por unidade de comprimento, eu passo esse L aqui para cá. Então, a indutância por unidade de comprimento vai ser μ0 sobre 2π ln de B sobre A Henry por metro. Então, está aqui a expressão que dá a indutância num cabo coaxial.